Olá pessoal, estamos de volta, mais um programa do Mami. Estamos na quarentena, todos ajudando a preservar as nossas vidas, a nossa saúde. É um momento de agir em comunidade, é um momento de pensar no próximo e é um momento de ficar em casa com a família, é um momento em que a gente não pode receber convidados para gravar o programa do Mami. Então, eu estou mandando a pergunta para o meu convidado querido de hoje, que é o Marcos. Fique ligado que vai ser muito legal. Olá a todos e a todas que assistem o canal do Grupo Mami. Eu sou o Marcos Regazo e a Silvia me convidou para estar partilhando com vocês um pouco da minha vivência dentro de uma comunidade de fé, Então eu sou um jovem gay, católico e praticante também. Bom, a minha experiência, as minhas vivências, se deu então lá em Londrina, no interior do estado do Paraná. E toda a vida eu estive inserido dentro da igreja. Desde criança eu sempre estive dentro da igreja. A minha família é uma família bem praticante, então desde sempre nós estávamos dentro da igreja, estamos ainda dentro da igreja, E desde criança eu sempre fui aquela criança que hoje é chamada de criança viada. Sempre tive os estereótipos, os trejeitos e sempre fui acolhido dentro dessa comunidade de fé. A minha paróquia lá em Londrina, a paróquia Cristo Bom Pastor, mais especificamente eu participava da comunidade São Leonardo Murialdo, lá em Londrina. E desde sempre eu me vi dentro da igreja. Toda a vida dentro da igreja, inserido dentro da igreja, acompanhando meus pais e minha família dentro nas missas e nos grupos, das SEBs e tudo mais. E com isso eu também fui coroinha, participei do grupo de adolescentes, do grupo de jovens, também ajudei a construir o grupo de diversidade católica lá em Londrina e hoje eu moro aqui em Curitiba. Bom, então, relatando um pouco mais sobre a minha experiência, a minha infância e adolescência lá em Londrina e juventude também, eu sempre vivi dentro da comunidade. E a minha sorte, talvez que, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por eu não ter passado pela crise, de quando eu estava ali na adolescência, me entendendo enquanto um jovem gay, eu nunca passei pela crise do isso é pecado, o amor que eu sinto pelo outro menino, será que é errado? Não é, Porque os padres que cuidavam que cuidam ainda, da paróquia lá em Londrina, são da congregação de São José, os Josefinos de Murialdo, e o carisma principal deles é trabalhar com a juventude, independente de como essa juventude é e onde ela esteja. Então nós sempre fomos incentivados a ser quem somos, onde estamos e ocupar esse espaço de jovem dentro da igreja, Então, depois que eu saí do coroinha ali com os meus 13, 14 anos, eu entrei no grupo de adolescentes, que era o Azamur, Adolescentes Seguindo o Amor de Murialdo. E Murialdo, que é o patrono, o santo padroeiro da minha comunidade, sempre falava, que se estamos na mão de Deus, estamos em boas mãos. Isso sempre eu levei para minha vida, no sentido de que assim, bom, se eu sou a imagem e semelhança de Deus e estou nas mãos dele hoje, não tem porquê Deus me condenar por amar. Deus é amor, a Escritura fala, Deus amou tanto que veio até a humanidade, se fez homem por causa desse amor. E os padres sempre incentivavam isso, a gente a pensar desse modo, de que o amor ele nunca vai ser condenado. E se você ama ou você expressa esse amor, isso não é motivo de condenação, E com isso me ajudou a me entender quem eu sou hoje, e a poder desenvolver toda a minha ação dentro da igreja que eu desenvolvo hoje. Bom, lá no grupo de adolescentes, então, foi quando eu comecei a me perceber enquanto jovem gay, inserido dentro da igreja. E fui acolhido por esse grupo de adolescentes. E com isso fui me desenvolvendo, me construindo dentro da igreja. Enquanto coordenador, passei pela coordenação de grupo de adolescente, fui coordenador paroquial também da Pastoral da Juventude nessa época, já enquanto mais jovem. A Pastoral da Juventude sempre ainda é presente na minha vida.
E dentro da PJ, a gente vive muito intensamente essa questão de acolher o jovem, independente de como ele é. Então, nós somos abertamente uma pastoral que acolhe a juventude LGBT, que na sua necessidade, na sua vivência, acolhem todos os outros tipos de jovens, que a gente sabe que essa juventude ela não é uma caixinha, mas sim, ela tem vários tipos e várias configurações, e a PJ está aí acolhendo todos eles, né? Então, nessa vivência, né, passando pela adolescência, entrando na juventude, foi quando daí eu fui começar a ter uma consciência um pouco mais institucional do que a igreja fala em relação à homossexualidade, o que de fato a Bíblia fala sobre a homossexualidade, o que as pessoas condenam e julgam ser uma pessoa LGBT dentro da igreja, né? E com isso, com toda a minha vivência dentro do grupo de jovens, foi quando a gente eu particularmente, né, já comecei então a acolher e acompanhar esses jovens e mostrar para eles que de fato, se você ama, Deus não condena o amor, independente de como ele é. E se você vive isso intensamente, se você vive isso puramente ou até mesmo carnalmente falando, não tem por que você ser condenado por causa disso, porque Deus é amor e nunca vamos condenar o amor, né? E eu tento muito hoje, na minha vivência de fé e onde eu estou, de fato, ser essa presença e esse exemplo, né? Porque Dom Helder Câmara sempre fala, muitas vezes as pessoas, o exemplo de evangelho que muita gente vai ter na vida é a partir do nosso exemplo de vida. E eu tento ser esse exemplo de vida principalmente para os outros jovens LGBTs que às vezes escuta um padre ou alguém, alguma autoridade, alguma liderança da igreja falando que isso é pecado, que eles vão pro inferno e tudo mais, né? Mas não, eu mostro a partir da minha vida esse outro lado, de que de fato Deus não condena o amor, de que você pode sim ser um jovem LGBT e ser uma liderança dentro da igreja. Hoje a Pastoral da Juventude tem muitos jovens e muitas jovens LGBTs, que são coordenadoras de grupos de jovens, que são coordenadoras paroquiais, coordenadoras diocesanas, estão nas suas coordenações regionais também, né? E com isso o que eu penso e o que um pouco mais, né? Eu trago para vocês assim, né? Um pouco mais dessa minha vivência, que por sorte não foi uma vivência condenatória, não foi uma vivência vexatória, não foi uma vivência impositiva no sentido de conversão forçada e ressignificação sexual e enfim, né? Todas essas, infelizmente, esses absurdos que a gente ainda escuta dentro da Igreja Católica, né? A minha vivência é uma vivência de comunidade, uma vivência de base, uma vivência onde você traz a sua vida para celebrar junto com os jovens. E isso me ajudou a construir quem eu sou hoje. Hoje eu sou um jovem, atuante dentro dos grupos LGBTs aqui do Paraná, aqui em Curitiba também, participo do grupo de acolhimento pastoral à pessoa LGBT. Se hoje eu também ajudei, né, lá em Londrina, quando eu morava, ajudei a fundar também o grupo de diversidade católica lá em Londrina. Eu acho que foi por causa disso, porque teve gente que pegou na minha mão e olhou nos meus olhos e falou que isso não é errado, não é errado eu sentir o que eu sinto por outros meninos, ou expressar este meu sentimento, né? Estou em um relacionamento já há 4 anos, a minha família, lógico que passou por toda a crise que toda família passa, porém, entretanto, todavia, hoje nós já estamos num relacionamento bem sólido, tanto com as famílias quanto com as nossas comunidades de fé que também nos acolhe. E isso é muito importante para o jovem LGBT ser acolhido por uma comunidade de fé. E eu vivi isso e eu partilho isso, que é possível a gente de fato viver uma sociedade ou viver uma comunidade, em comunidades que acolham o jovem em sua totalidade,
não selecionem o jovem A, o jovem A e o jovem B pode participar, o jovem C não. Nós não podemos ser uma igreja que exclui as pessoas por elas não se enquadrarem em padrões. Isso é muito ruim. E com isso, espero que eu tenha partilhado. Foi só um pouquinho mesmo da minha vivência, da minha experiência e construção, né, de ser hoje dentro da minha comunidade de fé lá em Londrina e aqui em Curitiba um pouquinho também, né, que agora eu estou me reorganizando enquanto comunidade de fé, participando do grupo de acolhimento, as pessoas LGBTs, participando também de uma paróquia aqui em Curitiba, perto de casa. E é isso, espero que tenha ajudado um pouco a você, jovem, que assiste esse vídeo, a pensar assim, você não tá sozinho. E não é pecado isso que você sente, e não é errado isso que você sente, você não vai ser condenado por causa desse amor. Porque Deus é amor, né? E se nós estamos, de fato, nas mãos de Deus, nós estamos em boas mãos, que nos cuida, que ama da gente, né? E que tá ali, sendo Deus, Pai e Mãe de bondade e misericórdia conosco. É isso. Obrigado. E que delícia ouvir o Marcos, né, pessoal? Meu Deus. Eu acho, Marcos, que isso tudo que você fala é super fora da curva, né? A gente sabe que a realidade da população LGBT é muito diferente e o que você relata não é o sonho só do cristão LGBT. Eu acho que o teu relato de espiritualidade, de vivência religiosa é o sonho de todo cristão autêntico. A gente quer simplesmente poder ser autêntico, poder estar inserido numa comunidade e viver de fato o Evangelho de Jesus. Então, eu acho que você traz um testemunho válido para toda a comunidade cristã, para toda a comunidade católica, incluindo a população LGBT, porque esse é o meu sonho de consumo, é o meu sonho de igreja, né? Então, eu quero propor aqui, amei o cenário, amei tuas almofadas lindas e a tua camiseta. E não pude deixar de ler, e eu vou propor aqui um brinde, a civilização do amor. A base de tudo é o amor, foi a mensagem que Jesus deixou e a gente está encerrando o dia. Hoje é uma terça-feira quando nós estamos gravando esse vídeo, estamos todos de quarentena, então a gente pode brindar na terça-feira à noite. Olha o lado bom das coisas, não é, Marcos? Então, um brinde à civilização do amor e a tua capacidade de fala e de testemunho. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Volte sempre a falar com a gente, foi um prazer. Silvia, obrigado você pelo convite e deixar eu partilhar um pouquinho mais sobre a minha vida e tudo que eu já vivi enquanto jovem gay cristão, né? Eu sei que essa minha realidade é uma realidade que quase nenhuma pessoa LGBT passa dentro da igreja, mas creio que atitudes como essa são sinais do reino, né? Em que há ainda padres, há ainda lideranças religiosas que estão aí, de fato, vivendo o evangelho, né? Porque o evangelho é isso, é a questão do amor, é a questão da gente viver essa civilização do amor. Jesus anunciava o reino, e o reino não se faz sem amor. Obrigado pelos elogios, realmente Paulo Freire está aqui para nesse momento, né, que a gente vive, nos alertar sempre, né, de que quando uma educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né, e quantas coisas e quantas vezes a gente não vê isso dentro de nossas igrejas, né, oprimidos virando opressores. E que nessa quarentena, né, as pessoas fiquem em casa pelo bem de todos nós e que brindemos, né, a nossa vida, as nossas experiências e a nossa comunidade LGBT, que possamos de fato continuar perseverantes e quase que resistindo dentro de nossas igrejas, né? Que nenhuma pessoa morra em nome de Deus, que nenhum LGBT morra em nome de Deus, né? Que possamos de fato criar e ser esses espaços de resistência e principalmente ser esse sinalzinho da civilização do amor. Um brinde a todos e a todas.